Beleza, pessoal? Olha nós aqui outra vez. Nós vamos estar agora trabalhando com vocês no nono ano e vamos começar a trabalhar desde já com a disciplina de História e o tema é Proclamação da República. Então nós vamos ter nesse momento o voto censitário, só vota então quem tem renda, ou seja, basicamente quem vota é os grandes fazendeiros. Os fazendeiros ainda são dependentes do trabalho escravizado e, é claro, o café é o principal produto de exportação, quando muitas vezes o único. O café chegou a representar 90% das exportações do Brasil. E é bastante perigoso um produto assim, mas vamos, atualmente a gente vê aí. Então, claro que essa ideia da República ela não é nova no Brasil. Nós vamos ver vários movimentos que tentaram, mesmo que localmente, dar início a uma república. Por exemplo, a cabanagem no Grão-Pará, bem como também a farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, essa ideia de república não é nova no Brasil. E ela já vem há muito tempo, vamos assim, cozinhando dentro do Brasil. Mas claro que tem movimento republicano dentro do Brasil também. Então, os problemas do Império. Saúde do imperador fragilizada. Ele era diabético, então constantemente sua filha acaba assumindo o trono. E é claro, se ele viesse a falecer, ela assumiria. A insatisfação da igreja com o fato do imperador defender a maçonaria. A insatisfação dos fazendeiros com a abolição da escravidão. E, é claro, por fim, a insatisfação dos militares. Então, vamos lá. Como isso atinge todo o processo monárquico. Então, o imperador ele era diabético, constantemente ele não podia assumir o trono e sua filha assumia. Brasil é um país até hoje machista. Imagina 200 anos atrás, ou mais. Outro, ela era casada com Conde d'Eu, um francês que ninguém aqui no Brasil gostava. Alguém quiser buscar saber o porquê, busque aí na internet, aí no Google, aí, digite lá Conde d'Eu e você vai saber a história dele, que a nós agora no momento não interessa. Mas aquele que quiser se interessar em buscar mais aí, está livre quando você tiver tempo para pesquisar. Então, outra questão também que abalou a monarquia é a questão religiosa. Então, a Constituição de 24 dava o poder ao imperador do beneplácito e do padroado, ou seja, ele podia interferir diretamente dentro da igreja. Em 1864, o Vaticano proibiu a relação entre a igreja e a maçonaria. Então, todo clérigo que era maçom estava sendo expulso. Claro que Dom Pedro II foi contra e rejeitou essa ideia. Não podemos esquecer que Dom Pedro I foi grão-mestre da maçonaria. Em 1872, então, o governo prende os bispos de Olinda, que começam então a perseguir os maçônicos dentro da igreja, e claro que isso vai fazer com que há um desgaste, um desgosto, vamos assim dizer, da igreja em relação a Dom Pedro II, e a igreja então deixa de apoiar o imperador. A insatisfação dos fazendeiros escravistas. Nós temos que ver que então, os fazendeiros eles tinham um grande investimento aí em mão de obra escravizada. Mesmo que o tráfico negreiro tinha sido proibido pela lei Adenberg, lei inglesa, eu não lembro agora o ano, aí no Brasil o escravismo ainda era comum.
Ah, o Brasil é o último país a libertar os escravos. Não. África até hoje nós temos a escravidão. Muitos países asiáticos, na Arábia Saudita, o último escravo morreu em 1963. Então o Brasil é o último país escravista? Não. Na América, sim. No mundo, não. Claro que então os fazendeiros não estavam nem um pouco gostosos, mas não era a questão da abolição da escravidão. O que eles reclamavam é a falta de indenização. Ou seja, eles compraram seres humanos e agora eles teriam que libertá-los sem receber nada. Era com isso que eles estavam incomodados, pois já tínhamos essa troca de mão de obra escrava, porque no Brasil, nesse momento, a migração já está ocorrendo. A migração europeia já está, claro que depois com a abolição, essa migração vai ocorrer com muito mais rápida, muito mais benefícios do governo, mas ela já estava ocorrendo. Então os escravizados já estavam sendo substituídos. Se não há mais como você comprar gente da África, essas pessoas vão morrendo e você não tem mais aonde buscar. Então você busca o quê? A migração. E é claro, insatisfeito, eles passam então a fazer oposição também ao regime monárquico. E é claro, por fim, então, nós temos a questão militar. Nós vamos ter aí a Guerra do Paraguai, quando os militares, então, vencem a guerra, independente de o porquê e como aconteceu. Mas os militares voltam para o Brasil com bastante elevados, mas ainda com soldos baixos e a rigidez, uma disciplina muito rígida, o que faz com que desencoraja os filhos da elite a seguir uma carreira militar. Então, a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870. Os militares saem fortalecidos dessa guerra. Eles buscam realmente, então, essa questão aí de um melhoramento, de avançar, não apenas querer serem defensores das instituições da soberania nacional. Eles buscam também agora participar das decisões políticas do Brasil. E esse constante enfrentamento, esse desgaste, vai enfraquecendo esse apoio dos militares perante a monarquia brasileira. E é claro que cada dia fica mais evidente que os militares buscavam um novo papel para eles dentro do cenário político do Brasil. Então, em 15 de novembro de 1898, aqui a data está errada, é 1889, não 1900, é 1889. Deodoro da Fonseca marcha para o Ministério da Guerra, onde se encontra o ministro de Dom Pedro, o Visconde de Ouro Preto. E é claro, sobre a pressão dos militares e não querendo uma guerra, Dom Pedro aceita a decisão dos militares e deixa o Brasil. Essa é uma decisão basicamente do Exército, apoiada por um pequeno grupo de republicanos civis. Para a grande maioria da população, ela fica alheia a tudo isso daí, o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Vamos ler essa pequena frase. Frase que tornou famosa de Aristides Lobos, um propagandista da República, manifestou seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamado um novo regime. Segundo ele, o povo, que pelo ideário republicano deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistira a tudo bestializado, sem compreender o que se passava, julgando ser
talvez uma parada militar. Então, o povo em geral ficou completamente alheio ao que estava acontecendo, da mesma maneira como aconteceu a independência do Brasil. Ou seja, quando ocorreu, claro que nesse momento da independência a participação popular foi muito maior do que a proclamação da República, em que ninguém sabia o que estava realmente acontecendo. Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima aula.